E aí, galera, tranquilo? Agora chegamos na quarta rodada do Municipal. Para mim foi a rodada mais importante, porque era a rodada que eu enfrentava o Paulo Prata, que era o número um do torneio, o favorito, né? Que cara quase invicto em Francisco Beltrão. Tirando uma partida de blitz que ele perdeu para mim, que tinha caído a minha seta já, eu não lembro de ter visto ele perder nenhum jogo de Francisco Beltrão. Jogador de 2.350, 2.400 no online. Eu tô um pouquinho com mais rate no momento no online, mas eu tava há muito tempo sem jogar no tabuleiro mesmo, presencialmente. Então, acho que o Paulo era favorito contra mim. Mas assim, eu sou um cara muito brigador mesmo. Eu sou um cara assim, tipo, principalmente quando tem a chance de ser campeão e quando eu vou jogar contra caras mais fortes, eu costumo crescer aí na hora de jogar. Então, não fiz uma preparação específica, no sentido de preparar uma abertura para jogar contra o Paulo, mas fiz uma boa preparação mental, assim, tentando ir me preparando principalmente para um final de partida, porque eu achei que o jogo ia ser muito duro. E vamos lá. Eu joguei E4, o Paulo jogou C5, cavalo F3, cavalo C6 e o meu habitual C3, calapim de ferida. Essa é a minha marca registrada aí. Eu sei jogar aberto também, joguei umas partidas no Mundial e no Brasileiro aberto, mas a minha vontade maior é sempre jogar com Alapim. Foge um pouco da teoria, das linhas aí que o meu adversário poderia estar mais preparado. E o Paulo vem com E5 aqui. E5 é um lance que eu enfrentei pouquíssimas vezes na vida. Não sei se o Paulo chegou a preparar alguma coisa ou jogou na intuição. Eu não tinha visto nenhuma partida que ele fizesse isso. Aqui o lance que a galera mais gosta, às vezes, é cavalo F6, depois G5, esse. Inclusive, essa posição eu joguei na última rodada do Mundial contra um sueco lá e a gente acabou arrebatando o ponto. Mas aqui o Paulo joga com E5. E vocês vão ver que essa variante faz com que ele fique um pouco mais passivo. Só que bem sólido, né? Se ele jogasse cavalo F6 aqui, eu não queria nem saber, gente. Vou ser bem sincero para vocês. Eu ia jogar cavalo G5, eu ia para os dois cavalos aqui e depois ele me explicasse qual que é a diferença de jogar com C5 e C3 do que com os peões nas casas iniciais. Mas eu ia jogar, vocês não tenham dúvida que eu ia abraçar a variante aí, né? Não sei se ele ia jogar com cavalo A5, mas a com cavalo A5 talvez tenha um pouco de melhora para mim do que o normal, né? Porque agora eu tenho dama A4 que eu não tenho no normal, né? Talvez ele tivesse que jogar com cavalo por peão, mas eu vou ser bem sincero com vocês. A minha vontade era jogar o Fegatelo aqui, por exemplo. Né? Talvez eu jogasse com D4 para jogar aquela linha que eu tenho as duas batidas aqui. Mas assim, nada disso aconteceu. O Paulo não queria confusão, ele não queria tanta briga, jogou D6. Aqui eu joguei D4 já. Eu queria lutar o máximo possível para criar debilidades, para deixar a posição dele mais fraca. Podia ter rocado. E aqui, se ele jogasse com bispo G4, podia ter jogado um lance que eu jogo bastante contra o Marlo, né? Que é dama B3, batendo aqui, batendo aqui. Mas assim, com D6 eu não gosto tanto. Tipo, nessa variante aqui, se o peão tá aqui, C7 eu não tenho dúvida de que eu vou jogar essa posição. Com C5 já não é tão bom, porque com peão C7 eu tenho, contra a dama aqui, eu tenho uma variante que é bispo por, dama por e dama aqui, dando duplo. Agora com o peão em C5 não tem, porque a dama em D7 ela defende os dois, né? Então eu tava na dúvida. Então eu acabei preferindo não rocar diante disso, já que eu não ia jogar a linha com dama B3, eu joguei com D4, ele preferiu fazer a captura já. Aqui bispo G4, de novo eu teria chance de pensar em jogar o dama B3, mas aqui é muito provável que eu fosse jogar o H3 mesmo e entrar nessa variante aqui. E daí talvez dama F6 e a gente... Eu pensar se eu vou jogar com D5, se eu vou tomar a dama. Mas assim, é difícil dizer que vai ter uma variante que eu vou ter vantagem, né?
Então o Paulo jogou trocando, que é uma linha mais segura, jogou cavalo F6 no sossego. Eu joguei com roque. Aqui tem um detalhe, que se você jogar cavalo C3, pode ter uma variante que ele joga cavalo por peão e depois avança. Então eu não sei se ele ia querer entrar nesse tipo de bagunça. Mas me preocupava um pouco, porque eu não queria dar o bispo assim. Então eu roquei. Ele jogou, porque agora se ele joga esse, tem uma diferença, né? Que agora depois de torre 1 D5, eu consigo... Eu não preciso tirar o bispo, né? Eu posso, por exemplo, jogar torre por E4 aqui, contra peão por, eu posso jogar bispo por F7, né? E ele tá perdido, né? Então por isso que eu roquei aqui. Na maldade, né? Vai que ele toma, né? Mas o Paulo é um cara muito experiente, não tomou, jogou bispo E7. E aqui joguei torre 1. Ele fez o roque, eu joguei cavalo C3. E aqui a gente está numa posição bem standard, assim, meio que da italiana, com a diferença que os peões não estão nas casas iniciais, né? Nunca joguei isso numa siciliana, confesso a vocês. E aí ele fez esse lance, eu confesso para vocês que eu tinha quase certeza que ele ia jogar. Eu quase que anotei antes dele jogar. Não é o melhor, eu sei que não é o melhor. Aqui ele poderia jogar cavalo E5, cavalo por D4, até bispo D7 direto. Mas assim, vendo as partidas dele, que ele tinha jogado nas outras rodadas e online também, esse é um lance que eu vi que ele gosta muito de fazer. Mesmo parecendo que está me ajudando, ele gosta de abrir essa diagonal contra o rei, para depois ter algumas ideias assim. Então eu já mais ou menos sabia que ele ia jogar. Eu fiquei feliz dele jogar, porque eu queria jogar com F3, G4, se eu pudesse. Então meio que eu ganhei um tempo. Aqui ele joga muito bem, ele tomou. Tem que tomar mesmo, porque é muito perigoso para ele voltar o bispo agora. E me permitir jogar muito rápido, às vezes com G4, G5. E jogou bispo E6 aqui, que é um lance que dá uma segurada. Se eu tomar, ele toma desenvolvendo. Mas assim, com certeza o branco está um pouquinho melhor, né? Os meus bispos são melhores que os deles. Mas a posição tá zerada aqui, eu não tenho dúvida que tá zerada. E o Paulo faz um lance bem criativo, que foi dama 5. Confesso que eu não esperava esse lance, embora sabendo que era possível, mas é um lance que eu estava achando que ia jogar torre C8 aqui, ou até mesmo A6, que eu tive que gastar um pouco de tempo. Daí eu preferi jogar torre de E na D1 para bater no peão. Porque assim, aqui sempre tem uma dúvida, né? O que é melhor, jogar com as duas torres aqui ou jogar com as duas torres aqui? Eu preferi deixar a torre de A para jogar em C1 para dividir a coluna. O computador acha que é uma imprecisão, mas na verdade assim, sai de 1.17 para 1.09, tipo, é quase mínima aí a diferença. Então, e agora ele joga a torre, tá batendo no meu bispo aqui com duas. Voltei bispo B3. Se ele tomar, eu tomo, abro a coluna e vou ganhar o peão de A para compensar. Então ele joga A6. E aqui, galera, é um dos primeiros momentos críticos. Eu tenho vários planos. Posso jogar com G4, posso jogar com torre de A na C1 aqui. Eu não sei se é ruim deixar ele dobrar os peões, porque esse peão dele está muito fraco aqui, eu vou jogar contra ele, é muito provável que em algum momento eu conseguisse ganhar o peão se eu jogasse com calma. Mas não me aguentei, vou ser sincero com vocês aqui. Talvez foi uma imprecisão, porque eu tentei jogar já na base da liquidação. É claro, ó, quando o teu adversário tem um peão isolado, primeiro você fixa a debilidade para depois você atacar, seria o correto. Só que aqui está muito difícil fixar. O problema dessa variante não é que
troca, peça, tal. Se eu conseguisse deixar a torre aqui, beleza. O problema é que ele tem contra-jogo com a torre C2, e o outro problema é que ele tem bispo F6 aqui. Então, o Paulo jogou muito bem, jogou bispo F6. É claro que eu tinha visto essa linha, mas eu não vi muito como jogar diferente. Eu quase joguei dama D2 aqui. Confesso para vocês que eu quase joguei dama D2, era um lance que me atraía. Por quê? Se ele não percebe a maldade, joga um lance tipo B5, ele leva cavalo D5, e aqui eu estou atacando a dama e estou atacando o bispo. E se ele toma a dama, ele leva cavalo por bispo intermediário. E se ele volta, eu posso jogar cavalo por e depois dama por. Fora o duplo, né? Então, é claro que ele não vai jogar esse, né? Mas vamos lá. Não é tão simples aqui essa posição, ele tem que jogar bem daí. Eu ser bem sincero, nem sei direito o que ele tem que jogar aqui. Mas eu não tenho dúvida de que... Ah, ele toma, né? Ele toma. Acho que ele ia tomar aqui. Daí eu jogo o cavalo por E7, ele joga rei, daí eu tomo e... Opa, acho que eu posso tomar a torre, talvez? Não, né? Tem que tomar dama, né? E daí ele toma o cavalo, né? E a gente podia jogar essa posição, onde eu batia no peão. Então, acho que aqui eu desperdicei um pouco a chance, porque eu calculei isso. Só que assim, como é a vez dele, ele tem lance para fazer, e é tanto lance que ele tem para fazer, que eu falei, pá, isso que pode sair do controle. E daí acabei jogando esse aqui que eu achei que eu controlava melhor a posição. Só que foi um erro. Eu fiquei muito na dúvida se eu tomava com E ou de bispo. Aqui com certeza acho que foi outro blunder, porque era melhor, acho, manter o par de bispos. E quando ele toma, eu tenho as duas opções, tomar de torre para bater no peão e dar o peão de B, ou então tomar de peão. Eu vou ser sincero com vocês aqui, eu senti que esse era melhor. Eu sentia, tipo assim, falando, é mais bonito tomar de torre. Porque quando ele toma, você joga torre B1. Tipo assim, ele tem muitas debilidades. Só que, pensando num final, esse aqui parecia bom. Porque eu deixei o peão lá fixado. O meu bispo vai ser um bispo ativo, talvez contra um bispo passivo em algum momento. E o meu peão está mais próximo. Então eu achava que o final meu era um pouquinho melhor. Mas aqui foi um equívoco grande. Ele jogou torre C4. Está ameaçando jogar torre aqui, dobrar as torres. Eu joguei B3. Se tomar a torre, eu tomo a torre. Ele jogou torre C6, batendo no bispo. Eu joguei, ele jogou aqui. E aqui passou um filme, né, na minha partida contra o Ivo, né? Porque depois que acabou o jogo, eu vi que o Ivo tinha tipo uma torre por bispo, cravando e tal. Então eu sabia que eu tinha que tomar cuidado aqui. Mas eu vi que as duas linhas, seja com essa, seja com essa aqui, eu estava bem defendido, né? Então, joguei meio sem medo. E aqui o Paulo faz um belíssimo lance que foi G4. Confesso para vocês que eu não dei bola pro lance. Eu achei que ele estava meio que só passando a vez com esse tipo de lance aqui, porque achei que ele queria ver se eu errava jogando um bispo aqui para bispo por torre, torre e mas então eu joguei torre 2, ele jogou rei, e eu não percebi que mudava tudo o rei tá aqui. Uma coisa seria o final com o rei lá, outra coisa o final com o rei aqui. E daí aqui eu faço uma imprecisão gigantesca aqui na partida. Claro, tinha pouco tempo e tal, mas eu avaliei que o final era a mesma coisa e joguei esse. E aqui é forçado, né? Cheque, tem que tomar, toma, toma, e torre. E agora eu tenho que jogar... E esse dava de jogar rei F1, só que vai jogar com peão a menos, com rei passivo e tal, não é o tipo de final que eu gosto. Rei D3 me parece ainda mais perigoso. Bora sim, ainda dá de jogar, sabe? Dá de jogar porque pode ser até que eu ganhe a corrida de peão. Ele tem mais peões, mas o meu peão vai primeiro, né? Só que isso aqui é um final assim muito arriscado. Daí, diante de todas as opções, eu preferi jogar um final que eu sabia que eu estava pior,
Sabia que provavelmente eu estaria até perdido, mas que eu acho que ele teria que jogar, acertar uns lances ainda. E aqui tudo se resume a esse peão aqui, ó. Porque se eu consigo ficar defendendo e jogar esse e esse, acho que eu não tô tão mal. Mas como eu levo esse, aqui eu tô muito perdido. Porque contra rei B4 ele toma, contra esse dá tempo dele tirar o rei e tentar coroar primeiro, né? Então eu tenho que jogar com o rei para cá. Se ele toma, eu jogo B4. Achei que ele perdeu a chance aqui de jogar B4 ele, né? Em algum momento ele jogou F5. Eu joguei B4. Ele jogou F6. E... deixa eu só voltar aqui. E daí, depois de H5, a gente chegou no momento decisivo, onde que eu tomo o peão. E aqui é só ele tomar de rei, que ele tem uma vantagem bem duradoura aqui para o final. Porque eu tenho que jogar rei 2 e ele pode voltar a rei 5 e depois que eu volto ele pode tomar mesmo. E esse final é bem superior pro preto. Quase já pronto a ponto de abandonar. Só que aqui o nosso amigo Paulo faz esse blunder terrível aqui, joga G por F4, devolve a gentileza, né? Porque eu tinha feito o blunder lá na hora de escolher o final e ele faz o blunder agora. E com isso eu posso jogar H4 e o final está completamente empatado, porque perceba que ele não tem entradas com o rei. Ó, essa casa, essa casa, essa casa, essa casa, essa casa, essa e essa estão dominadas. Essa aqui está dominada, não tem como o rei dele passar para cá. Então ele tentou tomar e agora eu só fico aqui na zaga, defendendo. Já que o peão defende as outras e mesmo com o peão a menos eu vou empatar esse final. E aqui o Paulo tentou uns lances ainda. Mas não tinha como progredir, aceitou o empate aí, a gente foi para a última rodada ainda com chances, mas é claro que eu fui um pouquinho frustrado, né? Porque fiquei numa posição boa, tive uma iniciativa. O Paulo jogou muito bem também. Vocês vão ver aqui, vamos ver se eu abro aqui para vocês verem a precisão. Foi 91,4 da minha parte, 92,7 da dele. Ele jogou 7 lances excelentes, 28 melhores lances. Ele só teve um erro e uma gafe, né? Eu também tive só um erro e uma gafe, mas eu tive ainda 3 imprecisões. E acho que a gente fez uma grande partida, mas vocês podem ver aqui que por muitos momentos aí o Paulo teve ganho. Eu estava com uma pequena vantagem, mas nunca cheguei a ficar ganho na posição. E depois no final ficou completamente empatado. Bom, agora vamos aí para a partida Marlon e Odinei. Uma excepcional partida do Marlon. O Odinei jogou muito bem também a abertura. O Odinei fez grandes aberturas nesse torneio. Jogou muito firme aí. O Marlon jogou uma dragão. E olha o lance que o Marlon faz aqui. Olha que absurdo de lance. Cara, como tá jogando bem o Marlon. É um lance muito bom, muito bonito, né? Porque a ideia é, claro, se peão toma, dama cheque e ganha o cavalo. Então aqui o Odinei teve que dar o peão. Agora, com certeza, cavalo A4 aqui é um lance muito estranho de se jogar, né? Não é o tipo de lance que a posição pede aqui, né? Tem que desenvolver as peças, jogar um bispo D3, um bispo D2, talvez até rocar grande, né? Então, pagou caro aí por... É claro que ele quer desenvolver o cavalo para cá e tal, mas não é o tipo de lance que a posição pede. Daí jogou o bispo, deu uma cheque aqui, tentou recuperar o peão, essa hora eu estava vendo. Atacou a torre, e olha o lance que o Marlon faz. Ele simplesmente ignora que está caindo a torre, joga dama por F4, outro lance brilhante. Agora está caindo o cavalo, está com umas ameaças de cheque. Essa partida é excepcional do Marlon. Um dos grandes jogos, acho, da carreira dele. Aqui é uma pequena imprecisão, era melhor a dama em E3 cheque, mas eu entendo também, ele quer tentar controlar as voltas da dama e que ainda ter a chance de tomar o cavalo.
E acabou até tomando o cavalo aqui. Com dama E3, ele tinha chance de jogar com cavalo E5 agora, né? Ou com cavalo F6, assim, né? Era a única coisa que mudava. O dama E3 deixa o rei preso e o cavalo E5 aqui vai meio que ganhar material da mate, né? Mas esse que ele jogou também, super bem aí. E aqui perceba que a dama do Odinei tá toda presa aqui, ó, não tem para onde ir. O cavalo domina essa casa, a dama defende e tal. Cara, posição de chorar aqui pro Odinei. E daí o Marlon joga bispo e vai ganhar a dama, porque se tomar o peão tem bispo cheque aqui. Cara, que jogo do... E jogou, né, dama por peão, Odinei, e quis continuar a partida, né. Aqui tinha que jogar dama por torre, talvez, para ter uma pequena esperança ainda mais, mas já está muito perdido. Se joga, fica 2 torres pela dama, mas com uma peça, né, com um cavalo a mais pro Odinei, né. E aqui ficou simplesmente dama por torre e teve que abandonar aí o Odinei. Uma partida maravilhosa do Marlon Joshua. Precisão aí de 96%. Bom, e agora a gente chega aí na partida do Adriano contra o Rodrigo Merlo. Lembra que eu falei para vocês que o Rodrigo Merlo estava com sorte, tá? Olha o que acontece nessa partida que ele vai enfrentar o Adriano. Ele joga uma abertura bem tranquilinha aí, com G3, bispo G2. Essa daí foi a tônica do Rodrigo no torneio, né? Tentar não correr riscos nas aberturas e tentar jogar nos finais, né? Jogou muito bem os finais. Rodrigo voltando às suas melhores formas, né? Ele que de 2014 a 2017 ele realmente brilhou muito no xadrez beltronense. Se eu não me engano, ele ficou campeão 2014, 15, vice 16 e 17. Então, Rodrigo teve ótimas formas. Mas olha o que acontece na partida. Ele joga E5. E aqui o Adriano tá até melhor nessa posição aqui. Ele pode jogar simplesmente um cavalo G4, um cavalo D5, até cavalo H7 aqui. Tem tanto lance pro Adriano fazer. E não tem nada de pior aqui pro preto. Inclusive o preto tem boas chances de ficar melhor aí com esses bispos bons aí. Só que o Adriano joga bispo por cavalo e perde a peça inteira, porque o Rodrigo toma e agora tá os 2 bispos atacados. E o Adriano tem que abandonar, então isso é inacreditável. Tipo, em 13 lances o Adriano da Silva conseguiu dar uma peça. O Adriano nunca me deu nada de graça. Pra mim ganhar uma peça do Adriano, cara, 20, 30 lances, brigado, cheio de tática e tal. E aqui com o Merlo, de graça, assim, de graça. Adriano da Silva, isso incrível. E o Rodrigo, que não fazia um grande torneio, vai chegar na última rodada podendo, quem sabe, até ser campeão. Que coisa impressionante, né? Impressionante. E ainda jogaram mais uns lances aqui, mas não tem mais nada para ser feito. Excelente vitória do Rodrigo Merlo, colocando ele aí para disputar o título e tirando de vez o Adriano da Silva de qualquer briga. Então a gente chegou, deixa eu ver se eu consigo botar aqui na tela como que foi essa rodada. Então, ó, eu tinha 2,5, empatei com o Paulo. O Odinei com 2 perdeu pro Marlon, então ficou ó, Paulo Roberto com 3,5, eu com 3, o Marlon com 3,5, o Rodrigo com 3 e depois Ricardo Silva. O Ricardo conseguiu empatar com o Fernando. Como estava jogando bem xadrez, o Ricardo jogou muito bem o torneio. O Ivo Fischer venceu Manuela Rodrigues também num confronto legal de se assistir. E Felipe Verde e Thiago Caveglion. Foi um final bem legal ali que o Felipe converteu. Eu lembro que eu achava que essa partida até podia empatar. E o Vini Fainello aí se recuperou ganhando do David Sauer. Então,
A gente chega aí na última rodada. Daqui a pouco eu lanço o vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece aí de comentar se vê que eu deixei passar alguma coisa e tal. Se queriam que tivesse mostrado mais uma outra partida. E a gente se vê aí no próximo vídeo.